vocês vão gostar. Olha, nós vamos acompanhar o que está acontecendo ali na fronteira entre o Líbano e Israel. Naturalmente, são situações bastante graves, uma vez que nós já verificamos que a própria atitude da Liga Árabe, que muitas vezes não se manifestava nesses momentos de acirramento, é diferente. Desta feita, a Liga Árabe tem tomado uma atitude que diz muito a respeito da implicação política dessa invasão de Al-Aqsa, da mesquita do Domo da Rocha. Eu quero dizer para vocês que eles convocaram uma reunião de emergência, condenaram veementemente essas ações, tanto egípcios como jordanianos, que tradicionalmente costumam ter uma postura mais moderada. Dessa feita foram bastante enfáticos em relação à postura do governo do Netanyahu em Israel. E nós vamos seguir acompanhando, porque isso pode acabar levando a um conflito muito importante no Oriente Médio. Me parece que hoje pela manhã também foram vistos aviões britânicos ali na zona próxima à fronteira entre Israel e o Líbano, o que demonstra que esses exercícios, que são por vezes habituais entre britânicos e israelenses, estariam ocorrendo de forma mais importante, mais expressiva. Então, nesse contexto e nesse momento, Matheus Nascimento me pergunta sobre a posição da Turquia. Olha, eu não tenho nenhum receio em afirmar que, independente de comunicados ou coisa que o valha, o governo tanto da Turquia como principalmente o governo do Azerbaijão hoje são literalmente alinhados com a política do governo do Netanyahu. Então, ainda que façam algum comentário, alguma manifestação, algum desagravo, algo nesse sentido, fato é que as inteligências, as polícias, no sentido de atribuir informação, exército, marinha, aeronáutica, estão muito imbricados os interesses de Turquia, Azerbaijão e Israel, e eu acho que nós não temos dúvida nenhuma em relação a esse contexto. Bom dia, Tiago. Pessoal, vamos compartilhar. Eu quero informar que nesse exato momento, estou recebendo aqui por um outro dispositivo, a informação que poderia estar na capital libanesa o Ismail Haniyeh do Hamas. Então, essa também é uma informação bastante inicial. Esta informação é de fontes israelenses, então, a ver, nós precisamos confirmar esta informação, não é? Lembrando que nós estamos cobrindo esses eventos desde o início das primeiras informações de que foguetes teriam sido lançados da cidade de Tiro. Não, então é muito interessante essa pergunta. Foi o Hezbollah? Tudo leva a crer que não. Existe um acordo, um cessar de hostilidades entre o Hezbollah e Israel, pelo que nós entendamos, seja o poder de destruição mútuo assegurado às partes. Então, tudo leva a crer que tenha sido um ataque. Com cerca de 30 foguetes, essas são as últimas informações oficiais, chegaram a falar em 100, levado a cabo por grupos palestinos, provavelmente a partir da cidade de Tiro, provavelmente também queiramos ser realistas aí com o beneplácito ou com a autorização, pelo menos tácita, do Hezbollah. Então, as próximas horas determinarão os desdobramentos dessas ações, que me parece podem levar sim a um maior enfrentamento. Muitas vezes as pessoas dizem, você está dizendo que haverá uma guerra. Não, nós não podemos predizer, nós não podemos adivinhar, nós podemos analisar contextualmente quais são os pressupostos que colocam a situação no patamar em que estão. Então eu quero esclarecer a todo o público do Twitter, nos sigam no Twitter, nos sigam no Telegram, nos sigam no Instagram, que a coisa funciona assim. Muito provavelmente não foi o Hezbollah. Muito provavelmente foram grupos palestinos, muito provavelmente a partir de Tiro. Agora, a atitude de Israel em relação a esses disparos e os alvos que eventualmente Israel vise no Líbano como ação de represália podem determinar o envolvimento do Hezbollah no conflito. Uma vez que o Hezbollah se envolva no conflito, algo que eu imagino que nenhuma das partes queira nesse momento, não é? Até por dificuldades políticas, econômicas e todo um contexto que existe aí por trás do sensacionalismo, da espetacularização de alguns meios de informação, por vezes que não detêm esse conhecimento, o próprio fato da França participar ativamente das negociações de paz no Líbano para que haja uma composição política, e o fato da França ter, senhores, interlocução também com os grupos ligados aos iranianos. Esse é um fato. Não imaginem os senhores que os iranianos ou Hezbollah
vivam de lacração, como alguns aqui no Brasil, infelizmente compram aí da Fox News, do trumpismo, condenando de forma a priorística o governo francês ou o Macron. Macron que, estando na China, parece que conseguiu assegurar, informações também preliminares, uma conversa do Xi com o Zelensky por telefone. Fontes diplomáticas francesas têm dito isso nessa manhã. Saiam dessa, de brincar, de condenar, como a Fox News faz, agentes de difusão de mentiras, o governo francês de forma priorística. Aqui ninguém está analisando, gente, o passado colonialista da França. Se no Museu do Louvre estão elementos da Pérsia, do Egito, da África subsaariana, não. Isso é um outro debate. Não se mistura água com óleo. Então não dá para misturar as coisas. Quem quiser uma análise séria, entenda o seguinte: a França está envolvida, profundamente envolvida, nas negociações de paz para a composição do governo libanês. Essa é uma conversa de adultos, não é uma conversa de gente que está aí para tumultuar, para ganhar like, para lacrar. Isso tudo é absolutamente desnecessário no contexto que nós vivemos nesse momento no país e no mundo. Então, essa fronteira é uma fronteira muito quente. Podem acontecer enfrentamentos muito sérios, enfrentamentos muito graves a partir de um embate entre o Hezbollah e Israel. Porque isso sim poderia, num outro momento, envolver a Síria, envolver o Irã, envolver grupos pró-iranianos no Iraque, não é? Que já continua também vivendo momentos de instabilidade. A mídia não divulga, por exemplo, que grupos curdos estão em desacordo em relação à proximidade do clã, por exemplo, o Barzani, com a Turquia, com o Azerbaijão e com Israel, né? E aí acusam o Talabani, a PUC, de ser pró-iraniana, tem todos. Agora, a mídia não fala sobre nada disso, né? Eu quero crer que, na maior parte dos casos, por desconhecimento de causa. E quando aborda, a forma de abordagem, muitas vezes, é um copy-paste do que a mídia na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo no mundo árabe, publica. O que não aporta conhecimento consistente para as pessoas. A grande realidade é: o ataque que aconteceu agora há pouco provavelmente não foi feito pelo Hezbollah, foi feito por grupos pró-palestinos, com a anuência, autorização, ainda que tácita, com o fato de eventualmente o Hezbollah entender a gravidade do que aconteceu em Al-Aqsa. E não tenha dúvida, Márcio, os curdos não são uma agrupação homogênea. E pesquisem a respeito de para onde vai o petróleo, tanto saqueado da Síria como o do KRG, né, do governo autônomo curdo. Todos os caminhões saem, ou os dutos saem em direção ao território turco, e depois, sem que os recursos passem por Damasco e por Bagdá, pesquisem, eu não vou aqui afirmar, pesquisem quem é o comprador desse petróleo, que é expropriado ilegalmente, tanto do Iraque como da Síria, sem que os recursos estejam nas mãos de seus governos legítimos. Então, muito do que aconteceu no Iraque, inclusive, decorre dessa situação. A mídia não fala sobre isso, porque lobistas que patrocinam a mídia não querem que essas realidades cheguem aos senhores de forma sensata. Não adianta também ficar xingando, lacrando, postulando por ódio. Não, o importante é difundir informação. Eu sempre digo, as coisas só mudarão quando houver uma difusão de informação estável, coerente, correta, que possa se mostrar comprometida, porque ninguém engana todo mundo por todo o tempo. Quando essa informação puder se mostrar de fato comprometida com o princípio da seriedade, da realidade, do fato. Então há espaço para que dentro de um ambiente civilizado se faça a promoção de informação coerente. Há espaço, porém, quero lembrar que esta situação demanda responsabilidade do emitente da informação. E nós estamos aqui para isso. Para dizer para vocês com firmeza, não importa quantos haters apareçam, quantos irresponsáveis, quantas pessoas sem a menor noção de quanto o ser humano efetivamente deve se comportar de maneira gregária, hajam no sentido de tentar promover uma disruptura. Olha, ele está defendendo esse interesse, está defendendo aquele. Não, a gente está defendendo a difusão do conhecimento da informação de forma coerente, de forma altiva, de forma íntegra. E é isso que a gente está passando. Então, pode acontecer um grande conflito no Oriente Médio? Pode. A situação de pressão em relação ao Irã é muito grande. Agora, não quer dizer que as partes estejam interessadas nesse momento na eclosão